família pobre. Meu pai e a minha mãe são pessoas pretas e sofri muito da minha infância. Eu nasci no Rio de Janeiro e com apenas 11 anos de idade eu perdi o meu pai, que foi assassinado. Então, por que eu quero contar essa história para vocês? Porque muitas das vezes a gente pensa que a gente é único. Existem muitas outras histórias parecidas com a nossa. Então, assim, eu perdi meu pai muito cedo. Eu comecei a refletir um pouco sobre essa questão da diferença de cor, porque eu era muito jovem. Eu tinha apenas 7 anos. Quando eu vi o meu pai colocar na sua sala, na sala de casa, uma imagem do Jesus pintado totalmente de preto. E eu achei aquele quadro intrigante, né? Porque, poxa, Jesus preto, você vai na igreja, o Jesus branco. E ali comecei a me questionar o que existia, qual é o sofrimento que existia na vida do meu pai por criar uma imagem do Jesus preto. E ele sofreu muito durante todo o percurso da vida dele. Meu pai foi policial, né, e veio ser assassinado pela violência do próprio Rio de Janeiro. Quando meu pai foi assassinado, eu, minha mãe, meus 4 irmãos fomos expulsos de casa. Colocaram todos nós para fora por questões judiciais. E apenas uma semana depois que meu pai foi enterrado, eu não tinha aonde morar. Eu vivia na rua, vendendo garrafa, lata, para comprar leite e pão para meus irmãos. Porque naquela altura, com 11 anos, eu era uma das irmãs mais velhas. E vocês podem se imaginar o que é isso. Alguém já passou por isso aqui? Com essa idade? Não? Após essa idade de 11 anos, já passaram por isso? Não? Então, assim, eu vivi essa experiência. Então, eu fui para a rua porque minha mãe estava grávida e teve uma gravidez de risco, não podia sair de casa. E eu precisava sustentar a casa com 11 anos. Eu perdi um ano escolar e, assim, eu me mudei para Piabetá 2 anos depois. Comecei a construir minha vida, estudei no Alda, primeiramente. Vim do Alda. E depois eu vim para o Baltazar fazer o ensino médio. Eu trabalho desde os 14 anos de idade. Eu estudava, eu trabalhava de manhã e estudava à noite. Todos os dias. Eu trabalhava fazendo faxina na casa das pessoas para conseguir comprar um livro. Porque minha mãe não tinha condições. Então, para vocês entenderem que quando a gente quer construir alguma coisa, não são as circunstâncias da vida que nos impedem. Somos nós que impedimos que a gente possa construir alguma coisa. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Com 18 anos de idade, eu fui convidada a fazer faxina numa empresa em Petrópolis. Eu estudava aqui no Baltazar à noite. Ia para lá de manhã, eu trabalhava 3 vezes por semana em Petrópolis. Um certo dia, todos da empresa saíram e o telefone tocou. Devido ao meu senso de observação, eu atendi o telefone. Já vendo a experiência de como se atendia o telefone na empresa, então repeti exatamente o que deveria ser dito. E naquele momento, era o meu patrão que estava ligando para dizer que se chegasse algum cliente, ele já estava chegando. E ele ficou surpreso com a minha atitude de atender o telefone. Então, eu deixei de ser faxineira e passei a atender clientes nessa empresa. Eu saí de lá com 20 anos, responsável pelo setor de atendimento ao cliente. Nessa altura, eu já tinha concluído o meu ensino médio e comecei a trabalhar. Então, eu trabalhei como auxiliar de escritório, eu trabalhei em empresas na parte de recursos humanos, departamento pessoal. Alguém aqui já fez curso na FAETEC? Conhece a FAETEC? Existe a FAETEC ainda? Ok. Ninguém nunca fez curso na FAETEC?
Eu fiz. Na realidade, tem muito ao lado. Aqui ao lado, ok. Eu fiz curso da FAETEC, eu fiz curso de departamento pessoal, eu fiz curso de espanhol, eu fiz tudo quanto era curso que eu podia fazer gratuito na FAETEC. Porque eu não tinha condições de pagar nenhum curso, mas não tinha mesmo. Eu ajudava minha mãe a criar os meus irmãos. E assim minha vida se seguiu. Eu, com esses cursos, eu consegui melhorar ainda mais a minha posição no meu local de trabalho, fui crescendo e me desenvolvendo. Vocês percebem que eu tenho um sotaque meio estranho, né? Então, eu sou 15 anos casada com um italiano. E moro no Portugal há 5 anos. Quando eu me casei, eu decidi me aventurar, ir para fora do Brasil. Então, o primeiro país que eu fui foi para a Itália. Mas fui assim, sem noção nenhuma do que aquilo poderia me levar. Fui pela emoção, né, da vida, da esperança da vida daquele momento. Achei que viver novos ares seria diferente. Fui para a Itália. E até então, vivendo em Magé, em Piabetá, eu nunca tinha sofrido racismo na pele de forma direta. Nunca vivenciei isso, nem na escola, bullying, nada disso. E lá eu comecei a ver esse cenário. Eu comecei a perceber que minha cor era diferente e que aquilo incomodava a sociedade. Então, assim, essa história que a Solange colocou no início é uma história que eu sofri de racismo com um grupo de jovens. Né? E assim, fui bastante humilhada em uma cidade. Eu era impedida, muitas das vezes, de sair do ônibus circulando no país. Não sei se vocês conhecem bem a Itália pelas notícias? Alguém já visitou? Não? Só pelo futebol. Que não consegue ir para a Copa do Mundo, não é verdade? Eu sei. Já são anos que acontece isso. Então, assim, a Itália é um país que vive ainda, né, uma sociedade que tem dificuldade de integrar pessoas, né, de outros países. E é uma luta constante. Baixar, né? Vocês conseguem me ouvir assim? Não, fica muito baixo. Minha voz é muito baixa. Então, assim, é um país que ainda está se desenvolvendo nesse sentido. Então, assim, eu comecei a passar por muitas situações muito constrangedoras. E era a cor da minha pele. Isso, para mim, foi um impacto muito grande. Até ali, eu tinha terminado meu ensino médio. E, sofrendo todas essas circunstâncias, eu pensei, eu preciso me desenvolver e estudar ainda mais. Eu preciso ser uma pessoa diferente para a sociedade, ainda mais diferente. Então eu decidi, mesmo sofrendo todas as condições que eu vivia, eu decidi voltar a estudar. Eu cursei a faculdade e concluí a faculdade de administração de empresa, com ênfase em marketing. Era uma das primeiras alunas da sala de aula. Então, muitas das vezes a gente faz um trabalho dentro da sala de aula, tem sempre aquele que faz mais trabalho e quem faz menos. Quem é que normalmente faz menos trabalho quando tem trabalho em grupo? Ninguém. Parabéns, obrigada pela sinceridade. Então, assim, tem sempre aquele que fica na aba de alguém. Eu não era aquela que ficava na aba das pessoas. Eu queria aprender. Porque estar aqui é doar o tempo da minha vida. Não pode ser em vão. Porque mais tarde a sociedade vai cobrar isso da gente. Vai cobrar de uma forma muito cruel. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, às vezes, a gente tem determinadas aulas que a gente não gosta, que não tem significado, mas no futuro vai fazer todo o sentido. Tudo que vocês estão vivendo aqui hoje. Então, fiz a faculdade. Eu, quando fui para a Itália, sabe o curso da FAETEC, de espanhol? Foi o que me fez comunicar com as pessoas quando cheguei lá, porque eu não falava italiano.
Então, a FAETEC que me integrou dentro da sociedade, que eu conseguia conversar com as pessoas até eu conseguir cursar o idioma italiano. Então, terminei a faculdade com notas altíssimas, fui até convidada para poder estudar no exterior, naquela altura, quando terminei a faculdade, mas decidi fazer a pós-graduação, porque sou apaixonada por contabilidade. Eu tinha feito ensino médio em contabilidade, falei, vou fazer uma pós-graduação em contabilidade e auditoria. Fiz a pós-graduação, terminei também com notas altíssimas a minha pós-graduação, e eu não percebia que isso ia fazer diferença no meu futuro. Não tinha noção disso. Eu participei de várias entrevistas onde pediram não só o meu diploma, mas o meu histórico escolar. Queriam saber a minha nota, porque isso para eles era importante, para as empresas era importante isso. E às vezes a gente não tem noção disso, faz prova de qualquer jeito, estuda de qualquer jeito, e a gente não tem ideia do que a sociedade exige da gente. Então, assim, isso fez com que eu pudesse crescer cada vez mais. Depois decidi fazer um mestrado em Portugal, na área de recursos humanos e consultoria organizacional. Eu fui aprovada em 3 universidades em Portugal. 2 delas em primeiro lugar. Devido ao quê? Qual foi a diferença da minha aprovação? Quem sabe? As notas. As minhas notas. Eu pude escolher qual faculdade eu queria fazer. Eu tive diretor de faculdade que me ligou pedindo para que eu cursasse o mestrado na universidade deles. Agora vocês me dizem, estudar em escola pública realmente impede a gente de se desenvolver? Vocês acham? Ter uma vida difícil impede a gente de crescer? Tudo depende de quê? De mim, né? E assim como o professor estava falando, eu escrevi um livro, mas esse é o segundo livro. Eu tenho um primeiro, que foi publicado em Portugal. Uma editora pediu para publicar o meu livro. Esse aqui é um trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação. Porque sou uma aluna que sou fora da curva. Então não gosto de fazer as coisas mais fáceis. Procuro fazer as coisas mais difíceis. Então eu peguei um tema que ninguém gosta de escrever, é pequena empresa, empresa familiar, conflitos. E a editora se interessou porque existia poucas publicações em Portugal falando de pequenas empresas no Brasil. E eu publiquei meu livro em Portugal e agora publiquei também aqui uma segunda edição no Brasil. Então, assim, eu digo para vocês que a cor hoje na sociedade é uma luta. E seja para pessoas pretas e seja para pessoas brancas, assim como o professor falou. E outras raças também. Não faz diferença. Mas como a gente encara isso, como a gente leva isso para a nossa vida, é que faz toda a diferença. Eu, como vocês viram, eu viajei em vários lugares do mundo inteiro. Conheci várias autoridades políticas, até mesmo porque o meu marido também trabalha na área política, né? E passei um período no Quênia. Alguém já ouviu falar do Quênia? Já? E lá no Quênia eu vi o racismo contra as pessoas brancas. Eu nunca imaginava isso. Elas não podiam andar na rua, precisavam andar com proteção. Eu não podia andar de mão dada com meu marido. Eu poderia ser lixada no Quênia por isso. Então não é só pessoas pretas, é pessoas brancas também. Alguém já ouviu falar na Jordânia? Jordânia? Já? Onde está a Jordânia? Já ouviu falar? Ok. Pronto, mas a Jordânia já ouviu falar de Israel? Está na fronteira de Israel. Eu fui para a Jordânia, passei um período lá também. E lá eu vi assim, a luta das mulheres. Eu sou uma pessoa preta, então eu já tinha orientação de que não poderia andar lá com roupas mais curtas, né, mostrando nada.
porque eu correria o risco de ser presa. Então, quando eu saía na rua, mesmo com um vestido longo, mas com os meus cabelos, né, aqui está com trança, mas são enormes, né, para o alto, as mulheres me paravam, me tocavam, e algumas até choravam. Porque as mulheres da Jordânia não têm seus direitos respeitados. São sempre impostas pelos maridos. Só para vocês terem um exemplo. Isso também está no meu livro, no segundo. Uma mulher jordana, que nasce na Jordânia, tem cidadania jordana, que casa com uma pessoa que é estrangeira. Se ela tiver um filho que nasce na Jordânia, ele não tem direito de ter cidadania jordana. Mas se o homem é jordano, nasce na Jordânia e se casa com uma mulher estrangeira, o filho dele tem direito à cidadania. Vocês entendem qual é a nossa missão nesse mundo? Qual é o olhar sobre tudo isso que a gente vê em países diferentes? Às vezes a gente pega um colega sofrendo bullying e a gente fica calado. A gente não tem coragem de falar ou conversar. Não fiquem calados. Entendam os seus direitos. E foi isso que eu fui buscar com os estudos. Entender o meu direito, me colocar na sociedade e fazer com que a sociedade possa me respeitar ainda mais. Então eu já me formei com mestrado e já fui convidada para fazer um doutorado no Portugal. Estou prorrogando o doutorado porque não tenho tempo ainda, mas espero ano que vem começar a fazer esse doutorado. Então a gente pode construir pontos, a gente pode vencer a dificuldade. Não é PBK, não é Magé, não são as condições que a gente vive que vai fazer diferença na nossa vida. É a minha capacidade como ser humano que faz a diferença. A minha mãe nunca teve oportunidade de me oferecer viagem, nem de pagar livros para mim. Eu tive que trabalhar para conseguir isso. Trabalhar como faxina. Eu vendia lata na rua. Eu vendia lata na rua. Hoje eu tenho 2 livros publicados. Sou empresária em Portugal, tenho uma empresa de consultoria, sou sócia de uma empresa de consultoria, trabalho em uma grande imobiliária em Portugal e tenho uma empresa no Brasil. Isso não foi conquistado com sorte, foi conquistado com os estudos. Então assim, olhem para a vida de vocês hoje e defina um rumo. Enfrentem um Enem com toda a coragem. A gente aqui futuramente vai ter um psicólogo. Vou vir na formatura dele na faculdade. É isso que a gente precisa buscar. Os nossos sonhos. Acreditar. E por mais que a gente sofra com uma sociedade que ainda não cresceu de forma mental ou tem comportamento que faz ferir a nossa integridade, ou até mesmo... Eu sofri depressão também, não contei, mas eu sofri muito depressão. Muito. Passei em períodos de pânico, ataques de pânico, ansiedade, tudo isso. Mas não me deixei derrotar pelas dificuldades da minha vida. Nunca transformei a minha dificuldade como uma desculpa para ser uma pessoa violenta, para ser uma pessoa que desrespeita o outro, para ser uma pessoa que maltrata o outro. Não. Sempre criei pontes. Então, assim, nesse último livro, que é o meu lado da história, eu falo um pouco disso, sobre o racismo que eu vejo que os meus irmãos também sofrem por ser pretos, sobre a mulher, sobre a dificuldade da mulher de se inserir na sociedade. E hoje eu posso falar isso para a sociedade. Eu posso oferecer isso para que a sociedade possa refletir. Então, assim, vamos levantar a nossa cabeça, vamos prestar mais atenção nas aulas, vamos deixar de ser aqueles alunos que se apoiam nas costas do outro, porque hoje eu posso fazer isso facilmente, mas amanhã a sociedade vai me cobrar de forma assim muito cruel. E se eu não souber como encarar isso,
como defender isso, você é só mais um nessa sociedade, não vai fazer diferença nenhuma. Eu estou assim, muito orgulhosa de voltar para cá, no Baltazar, onde eu me formei em contabilidade, e falar isso para vocês. Acreditem no sonho de vocês. Escrevam o seu lado da história. Construam pontes de felicidade. Não tenha medo. Não é o outro lado. Eu quero ir para o exterior. Lutem por isso. Vão fazer faculdade, vão fazer mestrado no exterior. Se esse é seu sonho, lutem por isso. Eu tive que lutar por isso. Ninguém me ofereceu. Ninguém me deu nada. E hoje assim eu posso, encorajar e incentivar as minhas sobrinhas, a minha família, a lutar pelos sonhos dela. Sabendo das dificuldades que eles enfrentam e como espelho que eu enfrentei a mesma dificuldade. Falei demais, né, professor? Então, assim, obrigada.